Alguns cristãos creem que crianças pequenas são salvas automaticamente por Deus, baseando-se na afirmação de Jesus de que o reino de Deus pertence a elas. No entanto, alguns teólogos falam que não são todos os bebês que serão salvos quando morrem sem ter a maturidade para crer no Evangelho. Essa ideia de crianças irem para o inferno, segundo esses teólogos, é baseada nos princípios do julgamento igual para todos, independentemente do qual grande ou pequeno seja o pecado. Mas o que a Bíblia diz sobre bebês? Será que crianças podem ir para o inferno? Eu sou o pregador Arriaga Teixeira, mas antes do vídeo começar, gostaria de pedir que se inscrevam no canal e ativem as notificações, pois é assim que vocês podem ajudar o crescimento do nosso canal e receber mais vídeos como esses. Então, vamos lá! Mas primeiro, precisamos ver o que Jesus disse sobre crianças. Em Mateus capítulo 19, a Bíblia diz: Jesus, porém, disse: deixai as crianças e não as impensais de vir a mim, porque de tais é o reino de Deus. Amém? No contexto do versículo, os fariseus haviam perguntado a Jesus se era lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo. Jesus respondeu que não, e que o divórcio só era permitido em casos do adultério. No meio dessa discussão, alguns pais trouxeram seus filhos a Jesus para que ele os abençoasse. Os discípulos de Jesus, porém, repreenderam os pais, dizendo que Jesus estava ocupado e que não tinha tempo para crianças. E quando Jesus ouviu a repreensão dos discípulos, disse: deixai as crianças e não as impeçais de vir a mim, porque de tais é o reino dos céus. Este versículo é uma declaração importante sobre a importância das crianças no reino de Deus. Jesus diz que as crianças têm um lugar especial no reino de Deus e que aqueles que são semelhantes a elas são bem-vindos. Isso é o que a Bíblia diz sobre as crianças que são muito queridos no reino de Deus. Amém? Mas antes de ver se as crianças são salvas automaticamente ou serão condenadas, entenda como a salvação funciona. De acordo com a Bíblia, as pessoas adultas, ou seja, conhecedor do bem ou do mal, quando creem no Evangelho, escapam da condenação. Mas o Senhor não tira dentro delas o pecado. Apesar de ser salvas pela graça, ainda tem a natureza caída, a tendência para o mal. Por exemplo, Deus tirou os israelitas do Egito e não tirou o Egito dos seus corações. Por isso, sentiam saudade da vida passada que tinham no Egito. E Jesus liberta os salvos do poder do pecado e não da presença do pecado. Isso significa que, apesar de sermos redimidos pelo sangue de Cristo, continuaremos sendo pecadores por natureza, mesmo ainda que tenhamos a certeza da vida eterna e que nenhuma condenação há para nós. Estamos sujeitos a pecar. Amém? De acordo com a Bíblia, as pessoas são condenadas por Deus ao inferno por causa do pecado. O pecado é a violação da lei de Deus e é algo que todos os seres humanos cometem. Quando uma pessoa peca, ela se afasta de Deus e da sua vontade. A Bíblia ensina que Deus criou os seres humanos com a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Essa capacidade é chamada de consciência. A consciência é um dom de Deus e nos permite saber o que é certo e o que é errado. Quando uma pessoa peca, ela está agindo contra a sua própria consciência. Ela está escolhendo fazer o que é errado, mesmo sabendo que isso é errado. Essa escolha é um ato de rebelião contra Deus. A Bíblia ensina que Deus é justo e misericordioso. Ele quer que todos os seres humanos sejam salvos, mas Ele também é fiel à sua justiça. Por isso, Ele deve punir o pecado. E no caso das crianças, eu acho que as crianças não sabem do bem e do mal, e por isso não serão condenadas
por Deus. Isso porque elas não têm consciência ainda e, portanto, não são capazes de discernir entre o certo e o errado. A Bíblia ensina que os seres humanos têm a capacidade de ter a consciência. As crianças pequenas não têm consciência desenvolvida. Elas ainda estão aprendendo a diferenciar entre o certo e o errado. Por isso, elas não são responsáveis pelos seus atos. E segundo a Bíblia, as pessoas condenadas no inferno terão a consciência dos seus pecados que cometeram. Em Mateus capítulo 25, Jesus descreve o julgamento final, no qual os pecadores serão separados dos justos. Os pecadores serão lançados no inferno. Nessas passagens, a Bíblia diz que os pecadores serão banidos da presença do Senhor e da glória do seu poder. Esses versículos também mostram que os pecadores serão conscientes dos seus pecados. E o versículo mais claro está em Lucas capítulo 16. A parábola do rico e Lázaro descreve um homem rico que foi condenado ao inferno e um mendigo chamado Lázaro que foi elevado para o céu. O homem rico no inferno pode ver Lázaro no céu e deseja que Lázaro o molhe com um dedo da água. E o homem rico tinha pleno conhecimento dos seus pecados que lhe fizeram ser condenado no inferno. E pede a Abraão para enviar Lázaro e dizer a seus irmãos se arrepender dos seus pecados. E se as crianças que não têm consciência ainda não saberão o porquê estão no inferno. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos inspiradores. Que Deus abençoe a todos vocês e eu te espero no próximo vídeo.